Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite para você que me assiste da sua casa ou da onde você estiver. Mais um dia se foi. Estamos aqui reunidos para louvar ao Senhor, aprender com o Senhor, ser instruído por Ele. Grande é o Senhor. Vamos estar de pé. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo no livro de Apocalipse, no capítulo de número 1. Apenas um versículo. Que é o versículo de número 8. Você aí da sua casa, dá tempo de você pegar a sua Bíblia, nos acompanhar. Você que está no seu carro aí, não pegue, continua dirigindo. Apenas ouça. Apocalipse 1:8. Olha o que diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu vou repetir: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Pode colocar sua Bíblia no seu assento e nós vamos conversar com esse Deus, que é um Deus real, é um Deus presente, um Deus que está aqui e um Deus que está em qualquer outro lugar onde se professa e o invoca com sinceridade de coração. Senhor Deus e Pai, nós te glorificamos, Senhor, nós te engrandecemos, porque vemos a boa e forte mão do Senhor sobre nós, a tua graça por esse dia, a sua misericórdia que se levantou e ainda permanece sobre nós através do teu Espírito Santo. Nós te exaltamos, Senhor, não apenas agora, mas para sempre, porque o Senhor tem sido o nosso socorro bem presente. O Senhor tem sido a nossa maior força. O Senhor tem sido nosso auxílio nesses tempos tão difíceis, meu Pai. Glorificado seja o seu nome, porque através de tudo isso, Senhor, o Senhor sempre se fez presente em nossas vidas, a nos guardar, a nos proteger, Senhor. Eis aqui a sua igreja, os teus filhos, os teus servos que nos assistem. Senhor, aonde tiver uma pessoa que o seu coração esteja aberto a ouvir a sua voz, que o seu coração esteja aberto para poder louvar e engrandecer ao Senhor, que é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega. Que os nossos corações possam se encher de alegria, que as nossas almas possam te exaltar, ó Deus, te glorificar, que possamos através do nosso corpo, alma e espírito engrandecer e enaltecer o teu nome, porque tu és Deus e nós somos teus filhos e teus servos. Obrigado, meu Deus, obrigado por tudo, meu Pai. E assim nós oramos em o nome do Senhor Jesus, e amém, e graças a Deus. Que bom que você veio, que bom que você vai juntar a sua voz junto com a minha, para nós engrandecermos o nome do Senhor, louvarmos o nome do Senhor, que tem sido a nossa maior esperança. Amém? Santo, Santo, Santo,
Santo, Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, de receber hoje o louvor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louvai, louvai e exaltai, louvai, exalte seu nome sempre, então louve, louvai, louvai e exaltai, louvai, exalte seu nome sempre, então santo, 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 ele é santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de louvor para sempre. Santo, 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 ele é santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, ele é digno, digno de toda honra, ele é digno, digno de toda glória, digno de louvor para sempre. Louva, louvai, louvai e exaltai, louvai, exalte, exalte seu nome sempre, então louve, louvai, louvai e exaltai, louvai, exalte seu nome sempre. Nós te louvamos, Senhor, porque o seu nome está acima de todo nome. A sua grandeza, o seu poder excede todas as coisas. Te louvamos porque tu és grande, único e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja o nome do Senhor Jesus. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca, assim eu tenho sede de Deus. É o que precisamos, né? Sentir essa sede do Senhor, aquela vontade insaciável, sabe? De querer mais. Tem quando você está com muita sede? Você quer água, você quer água, você quer água, toma água. Assim tem que ser a nossa paixão por Deus.
Nós te louvamos, Senhor Jesus. Que a nossa alma, nosso espírito seja assim. Assim como a costa anseia, Isso. como terra precisa da chuva, meu coração tem sede em meu, e Deus me Novamente. assim como a costa anseia, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, e Deus faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teus rios, Senhor Jesus, vem inundar o meu coração. Assim como a costa anseia por água, Como terra seca, precisa da chuva, meu coração meu coração tem sede. tem sede de ti. em Deus me, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, em meu, e Deus meu, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com teus rios, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar, vem com teus rios, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover. Essa chuva que rega os nossos corações não fica seco jamais, porque da água que eu lhe der fará em ti um rio, porque da água que eu lhe der fará um rio que jorra pra vida eterna, jorra pra vida eterna, jorra pra vida eterna. Esse rio que inunda o nosso coração, ele jorra pra vida eterna e te traz esperança, e te traz vida, e te traz a paz, e te traz a restauração, e te traz a cura, porque essa água não é como qualquer água. Se trata da presença do Espírito Santo, da presença de Jesus, da presença que transforma, da presença que muda o quadro, que traz vida, Senhor. É essa presença, a presença de Jesus, a presença de Jesus, a presença de Jesus.
Glória seja o nome do Senhor. Esse vocês conhecem. Eu acredito, né? Eu cantava ele, olha, bastante tempo. Eu acredito que vocês vão me ajudar. O importante sempre é o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Cada vez que a minha fé, Isso. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam. Oh Jesus, recebe nossa oração. Minhas provações não são maiores que Louve com seu coração. e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Rompa em fé, cada vez, cada vez, cada vez, cada vez. Te louvamos, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Louve ao Senhor junto comigo. Me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas, As montanhas e desertos, desertos e mares que atravessam leva você para perto. bem pertinho. Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Eu tenho certeza que as provações nunca serão, jamais serão maior do que o seu Deus. Coisas vêm, lutas vêm, mas Deus se prova sempre que está com você.
Deus tem sempre se mostrado presente na sua vida. Então, se Ele permite, é porque Ele sabe. Se acontece, é porque passa pela vontade do Senhor. E se passa pela vontade do Senhor, essa vontade é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que os nossos corações saibam entender isso. Amém? Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroa ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor. Isso me leva, isso me leva, isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas da fonte. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi, o que você dirá? Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim, vai valer a pena. Eu sei que vai, eu sei que vai. Um grande dia haverá de chegar, onde eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia.
valeu a pena. Senhor, valeu, 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 valeu. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Você também vai cantar, todos nós. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei. A ti, Senhor Jesus, a ti, Senhor Jesus, a ti, Senhor Jesus, seja toda a honra, seja toda a glória, Senhor Jesus. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo, sim. Vai valer a pena todo o seu esforço. Vai valer a pena todo o seu sacrifício. Vai valer a pena você renunciar muitas coisas. Vai valer a pena você se despir do velho homem. Vai valer a pena você aceitar ou não ser rejeitado. Vai valer a pena você ser discriminado. Vai valer a pena tudo que você passar e que te menosprezarem. Vai valer a pena, sabe por quê? Porque um grande dia vai chegar. Tudo isso vai acabar. Tudo isso vai se findar. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo vai se fazer novo. Novo céu, nova terra. Porque valeu a pena enfrentar, Cleber. Valeu a pena enfrentar a igreja. Valeu a pena ser pisoteado. Valeu a pena enfrentar privações. Valeu a pena, mas você permaneceu firme. Porque Deus está com você. Porque Deus tem estado na sua casa. Porque Deus tem estado no seu lar. Deus tem estado com você nos momentos mais difíceis. Isso vale a pena. Isso vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Porque eu tenho certeza que a forte mão de Deus está com você. E isso já basta, meu irmão. Quem quer que me ouve nesse momento, se você está lá fora, se você está ouvindo a minha voz, onde você estiver, vai valer a pena você servir a Deus. Vai valer a pena, porque o Senhor Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o verbo que se fez carne, habitou entre nós, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai, intercedendo por você e por mim. E Ele está preparando nosso lugar, para que onde Ele estiver, estejamos nós também. Tudo vai passar, tudo vai se findar, e esse dia vai chegar, e você vai dizer, eu vou dizer, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, Senhor, valeu a pena. valeu a pena, Senhor, valeu a pena. mesmo. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Sim, vai valer a pena. Vai valer a pena. Eu haverei de cantar ao meu Senhor quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei,
você cantará a Ele. Vai valer a pena. Sempre vale a pena estar na presença de Deus, porque Deus é bom e eterna tem sido a sua misericórdia sobre nós. Amém? Cá para nós, se Deus merece ou não merece, o melhor aplauso que você pode dar. Boa noite. Bom, mais uma vez, ter esse momento de juntos, né, podermos louvar a Deus, podermos agradecer ao Senhor pela sua bondade, pela sua fidelidade, por tudo que Deus tem feito, né? E interessante hoje, que data é hoje? 22, né? Então aí a gente está praticamente há quase um mês do Natal. Passou rápido esse ano, passou? Passou muito rápido. E nós temos visto assim mesmo, com todas as lutas, né, do ano de 2020, você tem um louvor no seu coração para agradecer a Deus? Você tem uma palavra que você possa expressar nessa noite de agradecimento ao Senhor? Agradecimento por quê? Agradecimento porque estamos vivos, agradecimento porque Deus tem ouvido as nossas orações, pelas intercessões que nós estamos fazendo por várias famílias que têm sido salvas, que estão se reconciliando com o Senhor. Então veja, aquilo que você se alimenta, né, vai ser o seu olhar bom ou o seu olhar ruim. E em Filipenses 4, versículo 8, fala justamente sobre isso, que nós temos que nos alimentar daquilo que é bom, daquilo que é puro, daquilo que é santo. Por isso a importância de você refletir na palavra de Deus e procurar estar nessa comunhão. Quero lembrar os irmãos, segunda e quarta-feira, estaremos nesse momento de oração, às 20h30. Agradecer, né, aqueles que estão nos assistindo e que têm nos acompanhado também nesse culto. Pessoas que não são cristãs, são de outras igrejas, e nós ali queremos ter um momento de oração. Não falamos de doutrinas bíblicas ou então da denominação, mas queremos ter uma palavra que traga paz, que traga fé, que traga esperança. E nós temos visto e ouvido os testemunhos de pessoas que têm sido alcançadas por essa palavra. Então, segunda e quarta estamos juntos, quinta-feira também. Como é importante esse momento do grupo familiar. Às vezes, mesmo numa quinta como foi essa, com muita chuva, aonde você mora deve ter chovido muito, né? Mas tivemos um número aqui de irmãos bem expressivo. É um culto onde você pode interagir, onde você pode participar, e nós dessa maneira vamos edificando o corpo, como diz a palavra. Terça e sexta, sempre nosso estudo bíblico, onde você pode ter perguntas, tirar a sua dúvida. E com isso nós vamos dando base à igreja, né, no sentido da fé. E lembrando que nesse sábado, né, nós teremos um casamento comunitário. E esse casamento, ela tem um número de pessoas, né, para estarem aqui, é um convite. Tem um número limitado, então para cada casal tem 8 ou 6 pessoas por convite, né? Então eu quero agradecer a cada um dos irmãos que contribuíram com esses 2 almoços que nós fizemos para ajudar nas despesas, né? E aí os irmãos, a igreja poderá assistir também esse culto online no sábado, que nós vamos estar transmitindo para que você possa, se assim quiser, nos acompanhar, tá bom? Lembrando que sempre aos domingos às 9 horas e às 18. No próximo domingo nós teremos um período especial. Para alguns municípios não, mas para nós que nós teremos segundo turno. Então, alguns ainda trabalham nesse período, né, eleitoral, tem a questão de votar. Nós não tivemos dificuldades da presença dos irmãos, nem um culto e outro, foi tudo tranquilo, né?
Eu, no caso, não sei como é que foi para você, alguns tiveram algumas mudanças de sala, de local, tiveram dificuldade. Para mim, eu cheguei lá, a fila era tão grande que só tinha eu. Então, foi rápido aqui no Vila 3 e correu assim tudo bem, né? Meu desejo, querido, que você possa, como cidadão, principalmente cidadão do reino, possa refletir sobre o seu voto, né? É importante, e isso não é irrelevante, não é relevante que eu vou falar. A igreja ela não faz propaganda de partido político, mas ela é uma igreja que influencia e que instrui as pessoas, né? Há tempos atrás as pessoas vendiam o voto por um exame médico, até nas grandes cidades, por uma dentadura, por algo que a pessoa tinha que fazer na rua, e as pessoas foram tomando essa consciência que não é assim. E aí hoje a nossa batalha é de fazer com que a pessoa entenda que as decisões que nós tomamos, e nós do Rio de Janeiro, né, não somos pessoas que votamos bem. E a prova disso, ver como que está o nosso estado, né? Se não me engano, é o que tem a segunda maior influência do Brasil, e em termos de população é bem grande também, né? O Rio de Janeiro, em termos internacional, é mais conhecido que a Amazônia, pode acreditar nisso, né? Quando fala em Brasil, não fala de outro estado a não ser Rio de Janeiro. Mas nós que vivemos aqui sabemos que não é tudo isso, né? E temos a nossa parcela, porque quantos períodos nós votamos errado, né? Eu já fiz alguns votos que eu me arrependo. O meu último que eu fiz agora não foi nada bom. Lógico que não tem como adivinhar, né? Eu digo que esse momento é igual o casamento, né? Uma caixinha de surpresa. Mas a gente precisa ler o histórico do partido, e você precisa fazer essa pergunta. Isso aqui condiz com a Bíblia? Além de você, acima de você ser um cidadão do nosso país, você é um cidadão do reino de Deus. Então, se esses valores não batem com os valores bíblicos, né, você está indo a favor de quem? A favor das coisas do mundo ou das coisas do reino? Então, pense sobre isso, para que você possa dar o seu voto de uma maneira consciente, para que depois a gente não fique gemendo por mais 4 anos, né? Então, que Deus ajude o nosso município, os demais municípios, para que o nosso país seja liberto, irmãos. Nós temos tudo para ser um país, uma grande potência, né? E nós temos visto também, não somente no nosso país, mas em vários outros países, né, que não têm as dificuldades que nós temos e que estão passando por lutas, por movimentos, e aí você precisa se informar sobre isso para estar atualizado, que não há coerência nenhuma por essas causas que se levantam por aí, né? Vamos dar um exemplo aqui nosso, né? Nós hoje tivemos algumas igrejas que estão fechadas, você sabia disso? Né? Porque não conhece a lei, nós estamos pautados sobre a lei, então uma lei estadual, uma lei federal, por isso nós estamos abertos aqui. Mas se você não tem informação, você vai nesta onda aí, e aí vamos fechar porque houve um decreto tal. Nós, a igreja, estamos amparados sobre essas duas leis. Então, veja como que nós precisamos ter informação. Porém, nós também vemos que existe uma batalha espiritual. Você consegue entender isso? Que existe uma batalha espiritual, que não é uma questão de partido, mas todas as coisas têm um único propósito, de atacar os princípios bíblicos. E aí me faz lembrar a passagem do livro de Gênesis. Lembra aquela história do diálogo entre a serpente e Eva, que ele começa a conversar: por que você não faz isso? Não, porque Deus diz assim: será que é isso mesmo? Será que ele não quer que você come deste fruto, para que você não seja igual a ele?
Então veja, essas lutas, elas não pararam lá no Jardim do Éden, elas continuam, porque é uma batalha, isso que nós chamamos de uma batalha espiritual, né? Então, que você, querido, seja um homem, uma mulher de oração, e que possa votar de uma maneira coerente, pensando na sua família. Porém, nós não podemos colocar a nossa fé em quem quer que seja que esteja lá à frente. Isso é importante você entender. Mas as nossas orações, elas farão sim interferência no nosso município, no nosso estado e no nosso país. Então, você que está em casa, nós temos aí a conta da igreja, que você pode fazer esse depósito online ou direto no banco, ou você que está nos assistindo aqui presencial, no término do culto, terá um diácono que vai estar aqui recebendo as nossas ofertas. Então, Deus te abençoe nessa noite. O diácono Vladimir pregou hoje pela manhã, estará pregando agora à noite. Então, vamos receber agora o momento da palavra de Deus. Pode vir, diácono. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, que a graça e a misericórdia de Deus seja sobre as nossas vidas, possa nos inspirar no estudo, na meditação da sua palavra. Hoje pela manhã tivemos aqui a oportunidade de iniciar essa meditação, que em 2 tempos, culto da manhã, culto da noite. É uma visão que Deus deu ao pastor Emilson, tanto ele quanto o diácono João, o diácono Alfredo, eu quando pregamos, o pastor dá essa oportunidade de pregarmos nos 2 cultos, para que possamos esmiuçar bem a palavra, aquela mensagem que Deus colocou nos nossos corações. Então, lembrando que nós temos o canal do Facebook, onde as mensagens ficam ali gravadas. Perdeu a mensagem assistiu a da manhã, perdeu a da noite, está lá, pode assistir depois no decorrer da semana. Tem um canal no YouTube também, onde as mensagens ficam ali, podem também consultar e, se for o caso, até compartilhar, com familiares, enviando, copiando o link, mandando, enfim. Então, porque nós estamos trabalhando com escala, a pessoa vem de manhã, então, quem não vem, quem ficou para vir à noite, a gente deduz que está em casa assistindo pelo Facebook. Mas se por alguma razão, por exemplo, domingo passado eu trabalhei nas eleições, não pude nem estar assistindo pela internet, mas ao longo da semana eu ouvi as mensagens que ficam ali disponibilizadas, tanto no Facebook quanto no YouTube. Ok, então hoje pela manhã nós iniciamos nossa mensagem no Evangelho de Lucas, capítulo 11, e vamos concluir também em Lucas 11. Iniciamos em Lucas 11, depois fomos para Mateus 6, trabalhamos ali no capítulo de Mateus 6, a desconstrução de uma ideia pré-concebida do que é a oração, e Jesus desconstruindo, dizendo, não, isso não é oração é isso, oração é aquilo. E depois ele apresenta a oração do Pai Nosso. Então, pela manhã, nessa oportunidade, tivemos tempo para trabalhar o esboço dessa mensagem. E agora, à noite, nós vamos estar concluindo, voltando para Lucas 11, indo até o versículo 13, Lucas 11, de 1 a 13. Ok? Vou estar fazendo leitura do texto, os irmãos acompanhem atentamente, e depois estaremos orando e retornando ao texto e trabalhando versículo por versículo. Amém? Então vamos à leitura, depois à oração. Todos encontraram Lucas 11, verso 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou,
um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: Qual dentre vós... Disse-lhe Jesus ainda Jesus: Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: Não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-los por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará, em lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém. Vamos orar, queridos? Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome. Graças te damos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa mais uma vez, para juntamente com os nossos irmãos te prestarmos culto, com os nossos louvores, com os nossos dízimos e ofertas, com os nossos dons e talentos, vários irmãos trabalhando em setores diferentes, e também, Senhor, na ministração da palavra, que a tua unção, que a tua graça, que o teu Espírito possa se manifestar em nosso meio, iluminando o nosso entendimento e fazendo com que o nosso coração possa acender a chama, reacender a chama, caso seja, do amor pela paixão do Evangelho do teu reino, Pai. Que a tua bênção, que a tua graça, que a tua misericórdia seja com todos nós, inclusive com os irmãos que nos acompanham pela internet. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém. Então, pela manhã, nós falamos, fazer um breve resumo, de que a oração do Pai Nosso, hoje nós temos, a conhecida oração do Pai Nosso, a oração dominical, graças ao pedido desse discípulo anônimo, Lucas não registra o nome, e graças a esse discípulo e a esse pedido, nós temos essa oração do Pai Nosso que Jesus nos deixou como modelo, como falei pela manhã, não para ficarmos repetindo palavra por palavra, vírgula por vírgula, não, mas que ela serve como modelo, que tem ali uma lição que nós devemos aprender. Mas antes de Jesus passar essa lição de como orar, do versículo 5 ao versículo 8 de Mateus 6, ele faz a desconstrução, porque todos nós, todas as religiões do mundo já têm um seu modo pré-concebido do que é oração, de como orar. Então ele vem desconstruindo do que não é oração. Então vocês depois, quem puder, quem não assistiu pela manhã,
é só ir no Facebook ou no YouTube e assistir a mensagem completa. E agora à noite estamos retornando aqui no nosso ponto de partida, Lucas, versículo 1. Então esse discípulo, ele entendeu algo que os outros não entenderam e que muitos de nós, independente do tempo de igreja, às vezes passa desapercebido, da necessidade da oração. Vejam que Jesus estava orando. E pelos evangelhos, os 4 evangelhos, nós vimos que Jesus era um homem de oração. Estava constantemente orando. Ele fazia disso uma prática, um hábito. O que deixa uma lição para nós. Se Jesus orava, quanto mais nós. Se ele tinha essa necessidade, quanto mais nós. Então devemos seguir esse exemplo, entender, aprender com Jesus. Eu até falei que a oração ela é tão vital quanto o respirar, né? Quanto o oxigênio. O cristão que não ora, o cristão que não ora, ele deixa de respirar. E o cristão que não lê a Bíblia, ele deixa de se alimentar. Então ele faz esse pedido: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Mas a lição não parou ali. Os evangelhos registram várias outras orações de Jesus, dando o exemplo da importância e do valor da oração. Versículo 2, como nós lemos, é um resumo. Mateus nos apresenta essa oração mais completa, com mais detalhes, que nós trabalhamos de maneira mais detalhada pela manhã. E Lucas já apresenta um resumo dessa oração. Não vou entrar em detalhes para nós ganharmos tempo, porque isso já foi trabalhado pela manhã, então não quero ser repetitivo. Então vamos ganhar tempo pulando para o versículo 5, que agora sim, vamos começar a dar continuidade. Estamos saindo da introdução, indo agora para a continuidade dessa lição, na sequência. E Jesus agora vai nos instigar, nos incitar a perseverar na oração. E vai falar da necessidade de nós perseverarmos na oração e depois vamos entender por que eu devo. Porque não basta eu pedir uma vez. Se Deus conhece as minhas necessidades, se Jesus conhece as minhas necessidades, por que eu tenho que pedir? Isso foi trabalhado de manhã. Agora, se eu já orei, se eu pedi, por que eu tenho que insistir? Por que eu tenho que perseverar? Alguém já parou para pensar nisso? Por quê? Porque eu tenho que orar, pedir algo hoje, pedir algo amanhã, às vezes por meses, às vezes por ano. Será que Deus não me ama? Será que Deus não quer me atender? Há muitos porquês. Dependendo do caso, há um porquê. Deus está trabalhando na sua vida, Deus quer te ensinar alguma lição, Deus está tratando a situação. Existem muitos porquês. Eu lembro que quantos casos as pessoas às vezes são fruto de anos de oração, da oração dos pais, dos avós. Às vezes a pessoa tinha avós crentes, pais crentes, e aquele neto, aquele filho não queria saber de evangelho, não queria saber de Jesus. Mas o pai, a mãe, o avô, a avó perseveravam em oração, e orava, e orava, e orava. E partiram muitas vezes sem ver o resultado da sua oração. E anos mais tarde, esse filho, essa filha, esse neto, essa neta, tem um encontro com Cristo, se rendem a Cristo, tornam-se cristãos. E aí eles começam a interceder por outros. E não entende por que a sua oração não é respondida rapidamente. E se esquecem que eles são frutos de anos de oração. Mas agora que ele está no lugar do intercessor, ele quer uma resposta instantânea. Esquece que por anos ele manteve um coração duro e rebelde.
e que foi preciso ele passar por muitas coisas na vida para então vir a ter um encontro com Cristo. Queremos muitas vezes, achamos que muitas vezes que pela nossa oração, queremos que Deus force o outro a tomar uma decisão. Mas Deus não faz isso, não fez isso conosco, fez isso com você? Deus te forçou a tomar uma decisão? Deus foi trabalhando teu coração através das circunstâncias da vida. Colocou pessoas no seu caminho para te abençoar, para falar do Evangelho, das boas novas do Evangelho. Você lembra do trabalho que você deu para Deus? Talvez ainda dê. Dei muito trabalho para Deus e às vezes ainda dou trabalho para Ele. Mas por que quando eu oro, eu quero as coisas instantâneas? Não são assim. Deus está trabalhando a paciência em nós e a perseverança. Então vamos aqui, versículo 1. Então quando Jesus termina de ensinar, né, de nos deixar esse legado da oração do Pai Nosso, esse modelo para ser seguido, ele diz mais, disse-lhes ainda, qual dentre vós, e aí ele apresenta uma parábola, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um outro amigo meu, chegando de viagem, procurou-me, está hospedado lá na minha casa, e eu não tenho nada para oferecer. Ele chegou de viagem, está cansado, está com fome. Me ajuda, você tem alguma coisa aí que você possa me dar? E o outro responde, versículo 7, lá de dentro, dizendo, não me importunes, isso é hora? Volta amanhã, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos comigo também já estão deitados, dormindo. Eu não vou me levantar, não posso me levantar. Na verdade, ele não quer. Poder, ele pode, ele não quer. E aí Jesus diz no verso 8, digo-vos, estou dizendo para vocês, que se ele não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, em consideração ao seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. Então ele não quer levantar, ele quer dormir. Mas o amigo, o vizinho, continua insistindo, batendo na porta. Ele não aceita o não como resposta. Aí o cara fala, bom, se eu não levantar, se eu não der o que ele está me pedindo, ele não vai me deixar em paz, ele não vai embora, e eu não vou poder dormir. Então Jesus está dizendo assim, olha, então se ele não se levantar por consideração ao seu amigo, todavia, ele fará, por causa da importunação. Toma aí, toma esses pães, vai embora, me deixa em paz. Vai trancar a porta e vai voltar a dormir. E lhe dará, né, tudo o que tiver necessidade. Se nós pararmos aqui, é aquela questão do texto isolado. Se a gente pegar esse texto isolado, nós vamos ver, vamos imaginar Deus como essa pessoa indisposta em nos abençoar. Que Deus não tem disposição para nos abençoar. Que Ele só nos abençoa se a gente ficar orando, insistindo e pedindo. Mas não é isso o que o texto está dizendo, porque o texto não para aí, ele segue. E vai até o 13. Aí quando nós lemos o 13, aí nós podemos entender o que Jesus está dizendo. Então vamos ler, e a gente volta e a gente vai entender. Verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que se o filho... Olha só agora, comparação. Novamente uma comparação
do menor para o maior. Qual dentre vós, pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Aí Jesus diz assim: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então o que ele está dizendo? Vocês que são maus, se vocês forem importunados no meio da noite, com um amigo insistindo, batendo na sua porta, não deixando você dormir, ainda que você não levante por amor e consideração ao seu amigo, que está ali apresentando uma necessidade, você vai se levantar. Nós, qualquer ser humano, faria isso. Agora pensa assim, quanto mais Deus. Nós não temos essa disposição toda para ajudar e abençoar o outro como nós dizemos que temos. O outro está na necessidade, eu vou ver primeiro a minha disponibilidade, vou ver se eu posso, vou ver na minha agenda. Mas Deus não tem agenda, Deus não tem esse, vou ver se eu tenho disponibilidade. Muitos de nós, pais, mães, às vezes negligenciamos a nossa responsabilidade com os filhos, alegando, eu estou ocupado, eu tenho que trabalhar, eu tenho que apresentar esse relatório, eu tenho que produzir, depois eu converso com você. Esse é um problema que nós não temos com o Pai Celestial. Deus nunca está ocupado para os seus filhos. Nunca está. Você pode importunar, entre aspas, a Deus qualquer hora do dia, qualquer dia da semana. Não importa se é feriado, se é segunda-feira. Deus não tira folga, Deus não tira férias. Estão entendendo? Então, quantas vezes nós estamos ocupados, nós temos outras, e eu entendo isso. Porque nós somos limitados. Então, nós estamos ocupados com outras coisas e não podemos prestar aquele socorro, aquele auxílio ao nosso amigo, ao nosso familiar, ao nosso parente, ao nosso filho, naquela hora. Se for uma coisa muito urgente, coisa de vida ou morte, caso contrário, não, depois, agora eu não posso, outra hora eu te ligo, vamos marcar um outro dia. Não é assim, queridos? Mas com Deus não tem isso. Não tem essa dificuldade de bater na porta de Deus e Deus dizer assim, olha, volta outra hora, agora eu não posso te atender. Nós temos essa limitação. Quem tem mais de um filho, sabe que às vezes você está dando atenção para um, aí o outro, né, pequeno, com ciúme, aí vai lá quer a sua atenção também. Aí você fica ali dividido. Deus não tem esse problema. Nós é que temos esse problema. Entendo, nós é que muitas vezes enchemos a nossa agenda e estamos ocupados para Deus. Deus nunca está ocupado para a gente, mas nós, muitas vezes, apresentamos desculpas para dizer, não, esse domingo eu não vou não, esse domingo está chovendo, eu vou ficar em casa. O prefeito decretou lockdown, então eu não vou para a igreja, eu vou ficar em casa. Mas não deixa de trabalhar, mesmo com lockdown, vai trabalhar. Não deixa de ir votar, mas deixa de ir para a igreja. Eu agora estou muito ocupado, não tenho tempo para ler a Bíblia, depois eu vou ler a Bíblia. Tudo bem, se você está dirigindo, não tem como dirigir e ler a Bíblia. Mas quando você para e tem o tempo, agora eu vou assistir aqui um filme. Agora eu vou assistir uma série, fazer qualquer outra coisa. Mas não lê a Bíblia, não ora. A nossa agenda, nós entupimos a nossa agenda com um monte de lixo e não temos tempo para Deus. Mas na hora da emergência,
na meia-noite da vida, a gente vai lá, bate na porta de Deus e quer que Deus nos atenda na hora. E muitas vezes, a maioria das vezes, a resposta não vem na hora. Não é porque Deus quer nos castigar. Não é porque Deus quer, ele é mau. Tipo assim, não, você não me ouviu na hora que eu falei, agora também não vou te dar atenção. Deus não age dessa forma. Então ele quer nos ensinar. Dentre muitas coisas, muitas lições que nós podemos colocar aí, é a paciência. Nós somos muito impacientes. Queremos tudo instantâneo. Lembra quando eu falei que na nossa hora é sempre para depois. Lembra do tempo que você resistiu a Deus e agora você quer que Deus... E não é assim que funciona. Então Deus está fazendo uma comparação. Então, se você bater na porta do seu amigo, mesmo se ele não for tão amigo assim, ele vai te atender por causa da importunação. Agora, que dirá Deus que te ama? Que dirá Deus que não negou o seu próprio filho por amor a nós? O que ele nos negará? Ele vai estar ocupado demais? Não. Então, essa é a lição que Jesus está deixando aqui. E outra coisa, as nossas orações, como eu procurei trabalhar pela manhã, elas têm que ser refletidas, têm que ser com entendimento, têm que ser com discernimento, com sabedoria. Nós pedimos, se nós formos listar os nossos pedidos de oração, nós vamos perceber que a maioria deles são coisas supérfluas com relação ao reino de Deus, com relação às coisas espirituais. Nós temos coisas mais urgentes. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida espiritual? Nós não paramos para analisar. Como está a minha vida espiritual? Nas nossas orações, a gente não chega para Deus, Senhor, vê se é em mim algum caminho mau. Senhor, sonda o meu coração. Senhor, revela o que precisa ser mudado. Senhor, me mostra aonde eu estou errando, aonde eu estou te entristecendo, aonde eu estou te desagradando. Não, raramente. Na maioria das vezes nós chegamos diante de Deus para pedir. E pedir coisas desse século. E nos esquecemos das coisas fundamentais. Esse discípulo aqui, ele pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Olha que coisa linda. Olha, coisa importantíssima para nós pedirmos a Deus. Que lição. Trabalhamos pela manhã a questão do perdão, da necessidade do perdão. Senhor, ensina-nos a perdoar. Senhor, me ensine, me revele a necessidade, a importância, a urgência da oração, da leitura da Bíblia. Ah, irmão, eu tenho dificuldade, eu leio, não entendo. Então vai orar. Peça a Deus, Senhor, me dê sabedoria para entender a Tua palavra. Eu quero ler a Tua palavra. Mas aí quando eu começo a ler, as palavras começam a se embaralhar, fica confuso, e vem sono, e aí eu não entendo nada, aí eu fecho a Bíblia e vou para a Netflix. Tem dificuldade, irmão? Ora, pede a Deus, que dá a sabedoria liberalmente para os seus filhos. Alguma coisa boa, que nós peçamos a Deus que Ele vai nos negar? Agora, se nós pedirmos bobagem, Ele vai negar. Né? Os nossos filhos pedem muitas bobagens, coisas que eles não precisam, ou fora de hora. Você pode até dar, mas não é a hora. E nós agimos do mesmo jeito com relação a Deus.
pedimos coisas que nós não estamos precisando. Ou então pedimos fora de hora. Então precisamos sondar, sem dizer, Senhor, sonda o meu coração, vê se em mim algum caminho mau, ou será que eu não tenho? Será que eu sou perfeito? Será que tem alguém perfeito aqui? Que não precise, não tenha nenhuma área da sua vida que precisa ser tocada pela santidade de Deus? Será? Parabéns para você, se tiver alguém aí. Daqui a pouco vai ser arrebatado. Vai ser igual a Elias, vai ser levado, assim, não vai nem passar pela morte. Nós temos. Mas quantas vezes nós paramos para analisar essa nossa necessidade? Raramente. Muito raramente. Na maioria das vezes, nós estamos preocupados e voltados para as coisas deste mundo, do hoje, do agora. E nos esquecemos da palavra que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, as outras coisas, que Deus sabe que nós temos necessidade, Ele vai nos dar. E aí, verso 9. Por isso, Jesus está falando para você e para mim. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. 3 maneiras de pedir, de buscar, de bater, a intenção mostrando a oração. E 3 maneiras de sermos respondidos. O que pede, recebe. O que procura, o que busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, o que acontece, queridos? Deixa eu, na minha limitação, tentar ilustrar isso aqui. Toda ilustração terrena, ela é limitada. Quando a gente tenta explicar, fazer uma comparação com algo espiritual, ela é limitada. Mas ela nos ajuda a compreender as coisas espirituais. É como Jesus falando com Nicodemos, né? Você precisa nascer de novo. Então ele diz assim, deixa eu ilustrar. Vamos imaginar que está desempregado. Estou desempregado, preciso de um emprego. Aí eu vou orar, vou pedir a Deus. Né, nas minhas orações, vou fazer aquela oração, como Jesus nos ensinou. E quando eu for apresentar as minhas necessidades para Deus, eu vou colocar: Senhor, estou desempregado, estou aí no seguro-desemprego, estou recebendo auxílio emergencial, mas eu preciso de um emprego, Senhor, um trabalho, para sustentar minha família, pagar minhas contas. Ele está pedindo, mas ele não busca, ele não vai procurar, ele está só pedindo. Então você tem que pedir, você pede a Deus em oração e depois vai buscar. Isso é uma ilustração. Vou buscar. Vou ver na internet, vou ver no Folha Dirigida, nem sei se existe ainda. Deve ser online agora. Vou procurar fazer contato, enviar currículos para empresas, fazer contato com os meus amigos. Se não tiver para aquela função que eu estou querendo, qualquer coisa que aparecer, eu topo, eu quero é trabalhar. Então você está buscando. E o bater? Aí você ir atrás mesmo. Enviou currículo, não teve resposta. Vai lá na empresa, vai lá bater na porta. Se apresenta, eu estou aqui. E aí você recebe um não. Aí tenta de novo, daqui a 3 meses, tenta de novo. E tenta de novo. E tenta de novo. Agora, se você não pedir,
a Deus, se você não orar, se você não buscar, se você não bater, você não vai receber, você não vai achar e as portas não vão se abrir. E isso serve para tudo na vida. Quer passar no Enem? Parabéns, jovem. Além de estudar, o que você tem que fazer? Você vai orar, você vai pedir a Deus, Senhor, me ajuda a passar no Enem. Aí você orou. Agora vai jogar um pouquinho de videogame? Vou assistir série, comédia na Netflix. Você vai passar? Estou fazendo muita propaganda, né? Você vai passar se você não estudar? Você tem que buscar, tem que meter a cara nos livros. E ali na hora Deus vai ter misericórdia, né? O Espírito Santo vai te fazer lembrar aquilo que você estudou. Então é por aí, querido. Então tudo na vida. Então, primeiro lugar, as necessidades espirituais. Com relação às demais coisas, você pode e deve pedir, mas também tem que agir, tem que buscar, tem que fazer por onde. Não é só pedir, não é só orar. Não, estou orando. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. E aí ele diz no verso 11. Qual dentre vós é o pai? Qual dentre vós aqui? Nós temos alguns pais aqui, temos mães aqui. Qual dentre vós? Que se o filho estiver com fome e pedir um pão, você vai dar uma pedra ou uma pedrada. E se o filho lhe pedir um peixe, você vai lhe dar uma cobra. Ou se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião. E aí essa pedra aqui nos leva lá no deserto, naquela experiência da tentação de Jesus, mas apresenta também a pedra como um instrumento de juízo. Que o pecador, na lei, ele era morto o quê? Apedrejado. Então nós podemos pedir a Deus, buscar a Deus, sem termos medo de sermos apedrejados. Deus não vai nos apedrejar. Deus não vai nos castigar. Cobra ou serpente, né? Cobra que está no versículo 11 e o escorpião que está no verso 12, são sinônimos, são símbolos de demônios na Bíblia. De espírito ruim, serpentes e escorpiões, pisará serpentes e escorpiões. Lá em Apocalipse nós vemos, também naquela visão ali simbólica, muitas serpentes e escorpiões ilustrando, falando de demônios, de espíritos ruins. Então o que ele está dizendo? Olha, se pedir um peixe, e o peixe é um símbolozinho do Evangelho, ele, né, assim como o pão é um símbolo do alimento universal, Jesus é o pão da vida, o peixe é o símbolo do Evangelho, um dos símbolos do Evangelho, que a igreja primitiva usava. Ele não usava a cruz, usava o peixe. Era uma forma secreta dos cristãos que eram perseguidos. Quem conhecia, os cristãos sabiam que aquele peixinho ali, ó, eu sou cristão, aí você já fazia um peixinho também, cristão também. Então fala de cobra e escorpião, está falando de coisa ruim, do pior que pode ter, do que se pode dar a um filho. Aí no versículo 13, aí ele vai desconstruir novamente todo o nosso conceito humano e terreno com relação à oração. Porque se eu não tiver a minha mente iluminada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu vou ler aqui o verso 9, dizendo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então eu vou entender isso como uma fórmula mágica?
para eu ter os meus desejos atendidos, satisfeitos. Então quer dizer que se eu pedir a Deus, se eu buscar, se eu bater, se eu insistir, se eu perseverar, se eu insistir na oração, Deus vai me tornar um homem rico, próspero, empresário, dono de mansões, de carros importados, vou ter dinheiro porque eu precisar? Não é isso que Jesus está falando. Pedir, buscar e bater atrás do quê? Versículo 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará riquezas. É isso que está aí? Fama. É isso que está aí? Vida longa, saúde. É isso que está aí? O que Deus nos dará? Fala aí, gente, pode falar. O Espírito Santo. Tem coisa melhor para Deus nos dar do que o Espírito Santo? Não tem coisa melhor. É a própria presença de Deus em nós. É o próprio Deus habitando em nós. Não tem coisa melhor. É melhor do que tudo. Melhor do que riquezas, melhor do que os prazeres, melhor do que a fama, melhor do que o poder, porque tudo isso corrompe o homem e conduz o homem para um caminho de perdição, de destruição, de desgraça. Mas o Espírito Santo não, o Espírito Santo é vida. O Espírito Santo, ele nos aconselha, ele nos guarda, ele nos consola, ele nos fortalece, nos dá sabedoria. Deixamos de ser tolos quando somos guiados e orientados pelo Espírito Santo. Deus se comunica conosco em nós. Não tem coisa melhor. Os pais muito ocupados ficam enchendo os filhos de presente para suprir a carência paterna, a carência materna. Eu entendo, queridos, a necessidade, muitas vezes a necessidade e o direito das mulheres trabalharem. É lícito, minha esposa trabalha. Mas a maternidade, exercer o direito de ser mãe, está acima do sucesso profissional. E quantas mulheres, por causa da questão do sucesso, da realização profissional, estão abrindo mão do seu direito, não é obrigação, estão abrindo mão do seu direito de serem mães e deixando os filhos nas creches, e por conta de babá, ou da avó que vai criar os netos. E aí fica o pai e a mãe empurrando o filho de presente, de brinquedo, que com 3 dias de uso ali a criança já descartou, porque é tanto brinquedo que ela não dá conta para brincar de tudo. É videogame, joguinhos eletrônicos. Deixa eu aproveitar, se você tem um filho criança, pré-adolescente, adolescente, não compra videogame para o seu filho, não. É um dos piores presentes que você pode dar para o seu filho. Você quer abençoar seu filho? Dá um instrumento musical, compra um violão, compra um teclado, inicia o seu filho na questão da música, porque aquilo ali vai desenvolver. Videogame não entende? Vai, dá algo instrutivo, criativo, algo que seja bom. Bom, fechou parênteses. Vamos voltar aqui para a palavra. Então, ora, se vós que sois maus, aí Jesus diz, vocês são maus. Kleber, você é mau. Luiz, você é mau. Beto, um dia vai ser mau. Por enquanto não, tá
Tá pedindo, tá buscando, tá batendo, mas vai chegar lá. Mas você que é pai e mãe, vocês são maus. Os nossos pais, os nossos avós eram maus, mas mesmo assim, né, se esforçam para dar o melhor para os seus filhos. Agora, quanto mais... Agora, Deus é sábio, Deus não é tolo como eu. Deus não é tolo como nós, que damos para os nossos filhos coisas que eles não precisam, coisas que vão até destruir eles. E vai fazer que não vai ser bom para eles. Algo ruim, nós somos tolos e damos para agradar, para o filho ficar feliz, ficar alegre. E Deus não faz isso. Deus sente prazer, sim, de satisfazer as nossas... Mas essa questão aqui de pedir, de insistir, de buscar, também tem aquela situação do quanto você deseja isso. Do quanto você quer isso. Você chegar para um filho, para uma filha e dizer, olha, se você se esforçar, se você na escola tirar boas notas, se você passar de ano, no final do ano eu vou te dar isso assim, assim, assado. Aí o pai diz assim, mas isso aí é obrigação dele, estudar não faz nada na vida mesmo, é obrigação estudar e tirar nota boa. Mas o filho chega e pede aquilo, pai, eu queria determinada coisa. Tá bom, eu vou te dar. Mas tem um preço, não é de graça. O que eu tenho que fazer? Você tem que estudar e tirar boas notas e passar direto. Aí você vai ter. Aí nós vamos ver se de fato ele quer aquilo ali realmente, com a dedicação dele. Se ele se dedicar, se ele buscar, meu pai, minha mãe falou que vai me dar, mas então aí ele vai se esforçar. Aí você vê, bom, realmente ele quer. E aí você dá. Se ele cumpriu a meta, se cumpriu o objetivo. Se não cumprir, não dá. É assim. Tem que aprender com o Pai, com Deus. Então tem quantas coisas a gente pede para Deus e a gente não pede por... eu vi que o outro tem, eu também quero. Criança não é assim? Criança não é assim? Vê o amiguinho com um brinquedinho, também quero. Aí pai, fulano tem isso aqui. E daí? Né? Minhas filhas pequenininhas queriam celular. Eu falei, não está na hora ainda. Não, mas fulano já tem. Legal para ela. Você não vai ter. Quando tiver na idade, vai ter. E assim. Então, queridos, Jesus está nos incitando aqui, ensinando a orarmos e buscarmos coisas espirituais. Como nós lemos aqui no verso 13. O Pai Celestial dará o Espírito Santo que lhe pedirem. Se eu pedir, eu quero o Espírito Santo, legal. Mas para quê? Qual o objetivo? Nós vemos com tristeza uma narrativa aí, começou na TV, já está nas internet, uma competição. O mesmo que havia na igreja de Corinto. Uma competição para ver quem pode mais, para ver quem cura mais, para ver quem realiza mais milagre, para ver quem profetiza mais, para ver quem fala mais em línguas. Pura vaidade. Aí nós vemos aí lideranças de igreja, não, porque aqui o milagre acontece. Não pregam a palavra, fica só vivendo de testemunho, de milagres, de cura. Aí o outro tem que falar de mais cura. Não, aqui acontece, lá é falso, lá é mentira, mas aqui é verdadeiro. Em Atos, no livro de Atos, se eu não me engano, capítulo 18, não é 18 não lembro agora, foi 18, Simão se converteu, né? Filipe estava na região da Samaria, pregando o evangelho, os samaritanos se convertendo, Pedro e João, quando ouvem essa notícia, vão para Samaria para orar pelos samaritanos que haviam se convertido, e aquelas pessoas por quem eles oravam, Pedro e João oravam,
recebiam o Espírito Santo. Aí Simão, um mágico, um cara de religiões ocultas, de feitiçaria, que havia abraçado a fé, ele vê aquela situação ali. Aí ele pensa, eu também quero esse dom, eu também quero orar pelas pessoas para que elas recebam o Espírito Santo. E aí ele vai e oferece dinheiro para Pedro e para João. E aí Pedro repreende, Pedro sanguíneo, né? Repreende Simão, seja maldito você com seu dinheiro, que o Espírito Santo te repreenda, por achar que você pode comprar o dom de Deus com dinheiro. Com que intenção que Simão queria o dom do Espírito Santo? Que ele estava pagando? Com que intenção? Olha, depois tem o retorno. Ele estava vendo aquilo ali como um investimento. Poxa, imagina o que eu posso fazer com esse dom. Eu vou cobrar pelas curas, eu vou cobrar pelos milagres, vou ficar rico, vou ficar milionário. Então, quando nós orarmos, e devemos orar, e podemos orar, isso é legítimo, orar a Deus pelo Espírito Santo, Deus vai sondar os nossos corações. Com que propósito Vladimir está pedindo o Espírito Santo? Que eu faça morada nele, que eu me revele a ele, que eu dê sabedoria a ele, que eu dê dons de cura para ele. Com que intenção? Deus vê, Deus sabe. Eu posso estar lá com a cara mais lavada, carinha de santo, aquela cara contemplativa, aquela fala mansa. Mas Deus vê a intenção do coração. Como tudo que nós fazemos, não há nada que nós possamos esconder de Deus, nem os nossos pensamentos mais ocultos, nossos sentimentos mais profundos, nossas intenções mais... Não há nada. Então, queridos, nessa noite, busquem as coisas espirituais, coloquem em primeiro lugar as coisas espirituais. Eu creio que você, assim como eu, temos coisas legítimas para pedir a Deus, mas nós temos que estabelecer prioridades. E a prioridade na sua e na minha vida são as coisas do reino de Deus. As coisas do reino de Deus que são eternas. O Espírito Santo é a garantia da nossa salvação, da nossa vida eterna. Qualquer outra coisa material, presente que Deus possa nos dar, aquele povo de Israel foi alimentado, sustentado, guardado. Deus livrou eles do Egito e foram sustentados e mantidos no deserto por 40 anos. E morreram. Porque foram incrédulos. Não creram em Deus. E daquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb tomaram posse, né? E aqueles que nasceram no deserto. Aqueles que saíram do Egito, todos pereceram. De que adianta? Passar toda a vida dentro da igreja, participando da ceia, cantando os louvores, trabalhando em ministério, fazendo isso, fazendo aquilo, sendo reconhecido. Se quando chegar lá no final, Deus nos livre disso, nos livre desse mal. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De que adianta? Chegar lá naquele dia, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. De que adiantou? De nada. Então, a prioridade nas nossas vidas é o reino de Deus. Então, quando formos orar, depois ouçam a palavra da manhã. Quando formos orar, Senhor, ensina-me a orar. Vai ler a Bíblia. Senhor, ensina-me, ajuda-me a entender. Vai louvar o Senhor. Senhor, ensina-me o que é louvar. Eu não quero imitar esses artistas gospels. Eu quero ser um adorador de verdade. Senhor, coloca nos meus lábios a Tua palavra, para que eu possa
pregar as boas novas do Senhor, para que o teu reino possa se expandir, crescer, se tornar uma realidade, não só na minha vida, mas na vida dos meus irmãos, dos meus vizinhos, dos meus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. A prioridade da nossa vida tem que ser Deus. E é isso que nós temos que lutar, buscar, pedir, buscar e bater. E as demais coisas nos serão acrescentadas, queridos. Possamos dizer: Senhor, venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Pai nosso que estás nos céus, Ele está nos céus, mas Ele está aqui. Santificado seja o teu nome. Cabe a nós, filhos de Deus, honrar o nome dEle. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Como Cristo orou: Senhor, passa de mim esse cálice. O cálice de Cristo era a cruz. Qual é o seu cálice? Não, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Amém, queridos? Vamos orar enquanto os músicos tomam posição. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o teu santo nome, Deus. Que de fato o Senhor possa encontrar em nós, nos meus irmãos e em mim, verdadeiros adoradores, que o buscam em espírito e em verdade, que verdadeiramente tenham um compromisso contigo e com o teu reino, que possamos colocar a tua vontade, Senhor, em primeiro lugar, buscando a sabedoria que vem do alto, por intermédio do teu Espírito. Possamos nos esvaziar, Senhor, das coisas terrenas, dessa humanidade terrena. Encha-nos, Senhor, da tua presença, da tua graça, do teu amor. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas orações tolas, os nossos pedidos infantis. Quero aproveitar, Senhor, e orar por esses meus irmãos que estão também ouvindo aqui, mas estão passando por lutas, grandes lutas, dificuldades, e apresentam orações legítimas. São enfermidades, doenças, problemas conjugal, famílias que estão sendo destruídas por causa do pecado, por causa do engano. Irmãos que estão sofrendo, Senhor. Estão precisando de um emprego, como nós falamos aqui. Entendemos que o Senhor conhece as nossas necessidades, mas é seu prazer ouvir a nossa voz e dizer: Senhor, não somos dignos do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, não somos dignos do teu perdão, mas confiantes no teu amor e no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que rasgou o véu, nos dando acesso à tua presença, Senhor. Nos achegamos a ti. Abençoa-nos com a tua presença, Senhor, e venha suprir as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo Jesus, seu Filho amado. Amém.